licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seus segredos serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. E já disse o poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver, com meus olhos diamantes saltos a Bahia do meu coração. Deixa ver, Baixado, sapateiro, charro, barroquinha, calçada, tabuão. Sou amigo que volta feliz aos teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um postal. Dá licença de rezar pro Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia, imortal Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Salve a Santa Bahia, imortal Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Olá, tudo bem? Começa agora o programa Indústria em Foco, uma parceria do Sistema FIEB da Fundação Paulo Jackson. Neste quinto programa, iremos discutir os problemas gerados pelo sistema tributário brasileiro. Aqui no estúdio temos como convidados Victor Ventim, o primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, e Murilo Xavier, diretor da FIEB e coordenador do Conselho de Assuntos Fiscais e Tributários da entidade. Tudo bem? Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Mas antes de iniciarmos nosso bate-papo, a gente vai assistir uma reportagem a respeito do nosso sistema tributário. Imposto de renda, PIS, CONFINS, contribuição previdenciária, IPI para indústrias, ICMS para empresas que atuam com comércio, transporte ou comunicação, ISS, caso seja uma prestadora de serviço. São muitos impostos. Por isso, o empresariado é unânime. A carga tributária brasileira atrapalha o crescimento dos negócios. A insatisfação já foi inclusive comprovada em pesquisa realizada em 2010 pela Federação das Indústrias de São Paulo, com 1.000 empresários. 65% informaram que a tributação é uma barreira para a indústria. Além da grande quantidade de impostos cobrados, o setor aponta uma outra dificuldade: a diferença de procedimentos para o cálculo de cada tributo. Imagine você tem 20 mil itens. Você está calculando, você tem que pegar seu sistema e parametrizar para 20 mil itens. Isso aí eu estou falando de ICMS. Você tem que calcular por PIS, por COFINS, por IPI. Então, o que é que acontece? Você finalizou todo o sistema, parametrizou. Aí você ainda tem que... A legislação hoje, ela fica mudando dia a dia. Então, se você calculou um tributo de uma mercadoria hoje, amanhã ela muda. Outro produto muda daqui a 2 dias, muda 3 dias. E isso não para de mudança. Então, isso não gera uma estabilidade tributária para o empresário pensar, dizer, eu já calculei todos os meus impostos corretamente. De acordo com Paulo Machado, especialista em direito tributário, a complexidade e a quantidade de alterações nas leis geram um custo extra para as empresas, que necessitam do auxílio de escritórios de contabilidade e consultorias fiscais e jurídicas na apuração do imposto. Algumas, inclusive, chegam a fechar as portas, porque pagam, durante anos, o imposto de forma errada. E quando a fiscalização aponta a situação, elas não conseguem recursos para arcar com as despesas. Você está a vida inteira importando um produto, classificando numa posição fiscal. Não há a menor dúvida sobre ela. Ninguém nunca pensou que seria diferente. Nem concorrência, nem Receita Federal, ninguém. Um belo dia,
descobre que um fiscal da Receita descobre que a classificação não é aquela. E vem em cima das empresas, 5 anos. Admitir uma empresa que produza 100 mil micros, são pelo menos 100 mil processadores por ano, em 5 anos é um dinheiro razoável. Não é? Então, todos esses são atos inseguros. Por quê? Por não haver uma regra clara que deixe tranquilo o empresário. O empresário não quer sonegar imposto, ele quer pagar correto. Descobrir a forma do que é correto é que é o problema. O senhor, como administrador de empresas, já viu alguma empresa quebrar por conta dessa insegurança, dessa tributação brasileira? Várias. Acho que não seria razoável citar o nome de empresa, mas várias empresas no Brasil já passaram por problemas de passivo fiscal e terem que fechar as portas. Não são poucas, não. Nós temos empresas do nosso setor, digo nosso porque atendo as empresas de informática no Polo de Ilhéus. No setor de informática no Brasil, é uma empresa que tem mais de 1 bilhão de passivo fiscal discutido na justiça. A empresa acha que não deve pagar, a Receita Federal acha que deve. 1 bilhão. É uma soma fabulosa, né? Para Carlos Valadares, faltam regras claras e sobram impostos, o que estimula a informalidade e assusta quem quer investir. O que o empresário quer é pagar e esquecer. Pagou, paguei, não devo mais nada a ninguém. Mas o que hoje a legislação deixa é uma insegurança que você paga e não sabe se pagou correto. Por quê? Porque é uma legislação complexa. Se você for ver o regulamento do ICMS, são 900 artigos. Aí tem ainda o regulamento do IPI, tem ainda a legislação do PIS, tem ainda a legislação do GOFINS. Então, onde a gente vai parar? Será que tem solução para o sistema tributário brasileiro? Seria você ter um imposto único, certo? Um imposto único, e que essa alíquota fosse única para todos os itens. Porque não que um item tem uma tributação, um feijão tem isento, outro produto é 12, outro produto tem redução de base de cálculo, outro produto para um estado é uma tributação, para o estado é outra tributação. Tem que ter uma alíquota única. Voltamos aqui ao estúdio. A gente acabou de visualizar a reportagem, né, a respeito do tributo brasileiro, o sistema tributário brasileiro. Nós percebemos que as taxas são bem excessivas, né? Qual a opinião dos senhores a respeito disso? O sistema tributário, todos conhecem que o sistema tributário brasileiro além de uma carga elevada, é bastante complexo. Ele chega a ser um dos mais caros do mundo? Sim, com certeza. Ele é um dos mais caros do mundo. E não traz de volta para a população, no fundo, o retorno desse pagamento de impostos, né? Infraestrutura e benefícios para a população. Isso que causa um desconforto muito grande. Qual os principais desconfortos? O senhor falou a respeito que causa um desconforto, mas poderia citar para a gente quais os principais desconfortos a respeito do nosso sistema tributário? O principal desconforto é o aumento de custo, né? Porque uma carga tributária elevada, ela leva também a você pagar mais custos do que em outros países, do que a produção dos países. O outro problema é a complexidade do sistema. São várias horas que se gasta hoje dentro de uma empresa para gerir esse complexo tributário, essa burocracia tributária que existe no Brasil. Existem estudos que a gente chega a gastar hoje entre publicações de acórdãos, de leis, e a gente acompanhar tudo isso, você chega a ter um custo de, se eu não me recordo, quase 2.600 horas. Isso foi um estudo feito pelo algumas entidades locais, que enquanto os outros países de primeiro mundo se gasta 194 horas. No Brasil se gasta 2.600 horas. Essa disparidade é gritante, né? Certamente. É um dos pontos que todo empresariado concorda e é unânime em verificar. Países da Europa, por exemplo, o empresário médio que fatura até R$2.700.000 por mês, ele tributa o IVA, que é o principal imposto, que é o primo irmão do ICMS, só a cada 3 meses. E normalmente ele não tem equipe interna, ele tem uma equipe terceirizada.
E nós aqui temos essas 2.600 horas. Só para dar um outro exemplo, desde a Constituição até hoje, foram publicadas pelo governo mais de 3.500.000 normas a respeito de impostos e tributos. Quem não tem uma equipe jurídica hipereficiente para acompanhar tudo isso, certamente estará, no caso do empresário da reportagem, tributando mal, pagando mal seus impostos e gerando um passivo tributário de longo prazo que às vezes a empresa não poderá no futuro arcar. Por quê? Por termos poucos auditores, normalmente o auditor só chega no 5º ano. Então você sempre tem 5 anos ou mais até sem fiscalizar. O que acontece é que ele depois levanta um auto monstruoso. A fiscalização é tímida? Poucos auditores, muitas empresas, geram uma incidência que para nós o ideal era que se fiscalizasse ano a ano, porque erro ocorrido e verificado em um ano, daí para frente, ele seria sanado. E não, a Receita deixa acumular 5 anos de erros e depois vem e multa. Então, alguns empresários que sonegam acabam até se beneficiando, né? Certamente. Outra coisa, pelas alíquotas nominais serem elevadíssimas, no Brasil, as alíquotas impactam 54% em média do preço do produto. Por ser elevado, o sonegador tem muita vantagem. Então você incentiva indiretamente a sonegação. Que, por outro lado, mata o empresário ético. Porque enquanto ele sonega e não é pego pelo governo, ou desiste, ou morre, ele impede casos de sucesso do empresário correto, porque ele toma o mercado dele. Então, às vezes, esses empresários viram cases de marketing fantástico. Como o cara cresceu. Às vezes, o grande, digamos, sucesso, né? Coração do negócio é a alta alíquota do imposto. Se nós tivéssemos alíquotas mais reduzidas e todos pagassem, porque aí todos tenderiam a pagar, a arrecadação seria a mesma, porque evidentemente que o empresário não advoga que o governo não arrecade. Evidentemente o Brasil tem carências sociais enormes na saúde, na segurança, na educação, nas infraestruturas que precisam ser corrigidas com impostos, mas também com a boa aplicação dos impostos e com a diminuição do nível de corrupção. Tudo isso precisa vir junto. Agora, essa insatisfação tributária no sistema tributário brasileiro é apenas em algumas empresas de pequeno, de médio porte, as empresas de grande porte? Essa insatisfação é geral? Como a gente pode exemplificar isso? Não, a insatisfação é geral. Agora, o que acontece é que as empresas grandes, por estarem mais aparelhadas, elas conseguem conhecer seus custos e o impacto do imposto de forma mais rápida e mais eficiente do que as empresas pequenas. As empresas pequenas, às vezes, desconhecem o próprio custo do produto, né? E quando se fala custo do produto, o custo do impacto do produto, que hoje dá uma média do setor de 40%. Então, a gente costuma dizer sempre que o sócio maior da empresa são os impostos. Entendi. Outro defeito dos impostos é que estão sendo cobrados antes de que o empresário receba o produto da venda. Ou seja, o empresariado é financiador do governo. Tem que colocar no custo do produto esse custo de financiar e antecipar o dinheiro para o governo. E, além do mais, de garantir, se a duplicata gerada por uma venda não for honrada por quem comprou, o governo não quer saber. O devedor é a empresa que vendeu. Então, nos transformou, além de pagadores e arrecadadores que somos, nós somos fiadores e garantidores do produto, além de antecipá-lo. Certamente, outros países, aí vou dar exemplo. Por exemplo, eu conheço bem a Espanha porque sou descendente de espanhóis. Empresário que vende até os 2.700.000, ao pagar o IVA só a cada 3 meses, ele deixa de antecipar esse dinheiro. E parte desse IVA ele o arrecada antes de pagá-lo, ficando mais justo esse equilíbrio. Até o Brasil, no passado, foi mais justo. A indústria em geral pagava o ICMS dividido em 2 parcelas. Metade até o 25º dia do mês seguinte ao da venda. E a outra metade no 2º mês. O senhor citou o exemplo da Espanha, né? Depois do intervalo, vamos conhecer outros exemplos. A gente volta já já. Ligou
no seu televisor, na programação segura, que na TV você vê poeta, verso e cultura, e o nosso canal Assembleia dando toda a cobertura. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Estamos de volta com o programa Indústria em Foco. Agora vamos discutir a respeito da tributação em outros países. O senhor estava falando da tributação na Espanha, né? Pode continuar. Bom, se pensarmos também na carga fiscal em relação ao PIB, o Brasil está entre os melhores, por grande. Está a nível de Finlândia, de Áustria, de Itália, de Espanha. Estamos em 35%, perto de 36% do PIB. Infelizmente, na saúde, na educação, na segurança e nas infraestruturas, estamos longe disso. Esse é outro dos fatores negativos dos impostos. O Brasil também bate, mês a mês, recordes de arrecadação. E nós não vemos bem, não há uma visibilidade perfeita de aonde foi parar esse dinheiro. Em janeiro está anunciado o recorde de 116 bilhões, o que, se repetido, vai para uma arrecadação de 1.392 bilhões ao final do ano. Basta repetir 12 meses. Se continuar crescendo e batendo recorde como em anos anteriores, poderá até ser mais. Só como outro exemplo, do ano 2002 ao ano 2011, o Brasil aumentou 306% a arrecadação. Nenhum outro índice acompanhou esse. Então, efetivamente, o governo está retirando da sociedade produtiva, do trabalhador, uma carga de impostos que diminui a atividade econômica e diminui a geração de emprego. Então, ele precisa se conter nesse recorde após recorde. Nós não somos corredor de Olimpíada, onde recorde é um atributo sempre positivo. O Brasil tem uma carga tributária muito elevada entre os países emergentes, né? Qual o principal problema? Eu tenho até aqui um estudo que, de acordo com o estudo do Banco Mundial, ele estudou 183 economias mundiais. E o Brasil está na posição 152. Qual o principal problema? O que leva? O que os senhores atribuem a isso? O problema da tributação brasileira ser considerada de má qualidade é o quê? É, na verdade, o sistema ser uma alta carga e o sistema ser complexo. Isso gera não só um custo maior, mas uma questão de foco de tempo dos trabalhadores. Né? É um sistema, na verdade, que ele não desonera a exportação. Ao contrário do resto do mundo todo, ele não desonera, ele exporta impostos. Ele possibilita criar incentivos à importação, como nós vimos recentemente, alguns estados do Sul que fomentavam a importação com desoneração de impostos. Né? Ele aumenta o custo e estimula investimentos. Em vez de desonerar o investimento, ele, na verdade, carrega para o investimento também alguns custos. Ele também propicia, para evitar a bitributação, a alocação ineficiente dos recursos produtivos. O que acontece? Os empresários procuram agora verticalizar a sua produção para não pagar imposto sobre imposto. Porque toda vez que tem na cadeia uma outra empresa que gera e vende para aquela empresa, ele gera vários impostos de PIS e COFINS e, na verdade, ele está pagando um imposto sobre imposto. Ele também é um sistema extremamente perverso. Por quê? Porque ele tem um alto custo de recolhimento, né, e de controle do próprio Estado. Agora, o senhor falou que ele é um sistema altamente perverso, né, que o senhor denominou agora há pouco. Esse sistema altamente perverso afeta a competitividade? Com certeza. Quer dizer, toda vez que ele majora custo, ele aumenta o custo de produção,
e esse aumento de custo não é gerado com a contrapartida de serviço, porque em muitos países a carga tributária é alta, mas o que acontece? Existe um retorno para o empresário. Aqui um retorno em infraestrutura, um retorno em saúde, em educação. Então o trabalhador, de certa forma, e os empresários, eles têm algum subsídio ou alguma ajuda do próprio imposto que é gerado, né? Em nosso caso não tem. Fora isso que a gente comentou também, existe a cumulatividade, quer dizer, imposto sobre imposto. E o efeito cascata também, né? O efeito cascata. E, por último, ele não gera na população, como o Vitor colocou há pouco, a percepção do custo efetivo do imposto. Quer dizer, não só o consumidor não sabe quanto está pagando imposto, porque ele não pode cobrar sobre esse imposto, como também o empresário, ele não sabe, às vezes, o pequeno empresário, quanto está custando aquilo. Ele vai saber no futuro, quando é fiscalizado, ou gera até um desconforto, porque existe uma fiscalização, às vezes, e ele desconhecia que ele precisava gerar algum tipo de imposto. Então, por todas essas razões, é um sistema de má qualidade. Que afeta muito, né, a competitividade. Qual a opinião do senhor? Certamente. Eu gosto muito de dar exemplos. Nos Estados Unidos, um produto derivado da agricultura, ele passa normalmente em 4 ou 5 fases empresariais. Ele passa por várias empresas. O agricultor nos Estados Unidos vende sem imposto nenhum. O comerciante que compra vende para a indústria sem imposto nenhum. A indústria processa e vende sem imposto nenhum. Você só vai ter imposto no supermercado quando o supermercado vende. Então, todas essas vendas não têm nem burocracia, nem custos de calcular, nem financiamento, nem o empresário é garantidor do imposto a ser pago. E tem uma vantagem final. Lá, o sales tax da venda aparece na nota. Se você compra um tênis por $100, você vai saber que o estado de Nova York cobra 8% de sales tax e ele vai aparecer 8% lá, $108 é o total, 108, escreve que 8 é de imposto. E o consumidor, então, percebe o quanto de imposto ele está pagando. No Brasil, por mais que a gente peça, as autoridades tornam opaco. Não aparece que imposto você está pagando sobre cada produto que você compra. Por que se torna opaco? Eu acho que ele tem vergonha de explicitar. Esse seria um bom exemplo a ser seguido no Brasil? Evidentemente. O cidadão começaria a cobrar do governo porque ele vê que paga. Porque às vezes um cidadão que não paga imposto de renda, porque está isento, e é de uma classe D ou assim, ele acha que não está pagando imposto nenhum. Não, em cada produto que ele compra no supermercado, ou na loja de eletrodomésticos, ou em qualquer outro local, uma loja comum, ele está sim pagando impostos. Então ele tende a não cobrar do governo. Bom, e o senhor fez o que com isso? Ele tende a não cobrar porque ele acha que ele, como não pagou, não tem direito a cobrar uma boa inversão desse dinheiro que ele deu para o Estado. Por que o senhor acha que o Brasil não segue esse exemplo? Temos vergonha da excessiva alíquota que cobramos. O governo tem vergonha. Inclusive, o cálculo da alíquota não é simples, como um menino de ginasial pode fazer. $100, 8%, 108. Aqui, se o imposto fosse só esse, você primeiro dividiria por 0,92, tiraria de 100 os 8, e depois sobre o produto aplicaria os 8. Quer dizer, pareceria que era 8, mas já era mais. Por exemplo, na tua conta telefônica, você tem um ICMS de 25, mas na verdade ele é 33. Por quê? Porque a alíquota é 25, mas aos 25 comporem a base de cálculo, que é a tal frasezinha perversa, você o transforma em 33 sem que ninguém veja. E se considerarmos os impactos de PIS, COFINS e outros impostos, ele é muito mais do que 33. Que exemplo o Brasil poderia seguir, né, em outros países? Também o IVA europeu, que é pago por todos os países da Comunidade Econômica Europeia, ele é um imposto único. Lá você não tem PIS, COFINS, IPI, certo? A CPMF, que aqui foi extinta, mas lá nunca estreou, tá certo? Então, todos temiam, né? E também o IVA, na fatura, tem o mesmo sistema do sales tax americano. O imposto aparece discriminado. E é calculado por uma criança de jardim de infância. Não tem essa esperteza da taxa nominal brasileira, que se por retroalimentar de todos os demais impostos e por ela própria fazer parte da base de cálculo,
Nunca é o que parece ser. Agora, alguns impostos oneram os investimentos em projetos no Brasil. Isso afeta investimento aqui no nosso país? Sim, com certeza. Vários impostos, ao contrário de outros países, elas incidem sobre bens de capital, né? E isso dificulta e diminui o fomento, né, a investimentos produtivos, né? A gente pode citar como exemplo o próprio ICMS, PIS e COFINS, que a própria recuperação do crédito, quando existe, é de um prazo longo, né? No caso do PIS é de 12 meses, no caso do ICMS de 48 meses. Então, o empresário, quando ele atrasa, ele é cobrado juros. E o governo, quando ele arrecada antecipadamente, ele não paga juros sobre a remuneração no tempo. Então, isso tudo é uma coisa que afeta. Fora que o próprio IPI, que já reduziu substancialmente para alguns produtos, mas também pesa substancialmente junto com o ICS, que tem na maioria dos produtos, né? Então, todos esses impostos, eles incidem sobre o investimento e que isso aí não cria um fomento. Agora, mesmo com essa elevada carga tributária, o Brasil ainda é atrativo para investimento? Por enquanto, sim, e principalmente nesse momento, porque a Europa e os Estados Unidos estão numa fase de aumento do consumo, digamos, tendendo a zero ou até negativa. Logo, o Brasil, pela sua expansão econômica e pelo número de pessoas, ele é um mercado atrativo. Mas, voltando e exemplificando sobre o que Murilo falou, um empresário que vai montar uma fábrica que custe R$1 milhão nos Estados Unidos, ele não paga ICMS, não paga imposto nenhum. Então ele vai ter que tirar do bolso 1 milhão. No Brasil, se as máquinas dele custarem esse mesmo 1 milhão, ele vai ter que pagar ICM. Logo, ele vai tirar 1 milhão e 200. Logo, a remuneração desse produto tem que ser proporcional a 1 milhão e 200, não 1 milhão. Aí já temos 20% a mais de custo. Outra coisa que fica muito clara para o consumidor. Todas as vezes que o governo reduziu o IPI da linha branca dos automóveis, houve aumento de vendas. Logo, o IPI atrapalha as vendas. Está fácil de compreender. Então, os impostos, de fato, retiram o poder de compra da população e, às vezes, reduz tanto o número de unidades vendidas que a arrecadação global cai. Porque a arrecadação do IPI, mesmo com as reduções que o governo fez, não caiu. Porque as unidades vendidas compensaram essa queda. Então, e o consumidor ficou melhor satisfeito, porque ele teve acesso a produtos com os quais ele sonhava e não podia aceder. Reduzindo-se o preço, desimpactando o produto de um imposto. Mas por que não fazer isso de forma mais agressiva e geral? É muito bom que ele faça para uma linha branca, é muito bom que ele faça para os automóveis. Mas e os outros produtos? Não merecem? Será que outros consumidores que desejam adquirir outros bens não merecem a desoneração? Por que essa escolha da linha branca, dos automóveis? Pronto, é isso. É quando há uma quando há uma escolha, sempre há os discriminados. Positivamente, que são os escolhidos, e os discriminados negativamente, que são os abandonados. Então, por que não fazer uma coisa mais geral, mais ecumênica, mais universal? Essa é uma demanda também geral da indústria. E também de mais longo prazo, para não ficarmos coisa. Até tal dia tem, a partir de tal dia não. Quer dizer, não, isso não dá sustentabilidade de longo prazo para os investimentos. Quem vai investir, ele não é capaz de prever se terá ou não o número de consumidores adequado. Ele terá se o governo estiver de bom humor e reduzir o imposto da área dele, mas não terá se o governo não estiver de bom humor e não reduzir os impostos da área dele. Então, essa falta de previsibilidade reduz também a intenção de investimento. A gente vai voltar a discutir, né, esse tema polêmico no próximo bloco, que também a gente vai falar sobre a arrecadação de impostos e como ele é revertido para a população, né? A gente volta já já.
Subir ao palco, cantar para multidões, tudo isso é muito emocionante. Mas ser pai não dá para explicar. É estar junto, rir, cada dia uma coisa nova. Você aí, não deixe o tempo passar. Procure a Defensoria Pública mais próxima e faça o reconhecimento do seu filho. É simples e o exame de DNA é gratuito. Ação Cidadã. Sou pai responsável. Uma iniciativa da Defensoria Pública da Bahia. Voltamos com Indústria em Foco, com os nossos convidados aqui. Nós vamos falar a respeito de arrecadação de impostos, né? Desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, são vários tributos inseridos, impostos inseridos. Ou quando a gente vai comprar algo, fazer algo, como é que vocês definem isso? Não, a arrecadação de impostos tem crescido substancialmente no Brasil. Para você ter uma ideia, desde 93 para 2008, a arrecadação de impostos aumentou de 25% para quase 36%. Né? E a gente pode colocar aí como os principais fatores a Seguridade Social. De 3,3 foi para 6,6. O imposto de renda saiu de 4 para 6,7. Né? Isso advindo principalmente para a não correção das tabelas de desconto da pessoa física principalmente. E por último, o próprio ICMS, com o uso indiscriminado da substituição tributária, que no fundo é uma antecipação da arrecadação. O ICMS saiu de 6,1 para 7. Quer dizer, os recordes são constantes aqui. Quer dizer, o governo, a todo momento, a gente vê no noticiário a arrecadação recorde do Brasil. E não vê, na verdade, a contrapartida para a população. Muitas vezes a população até desconhece para que serve o imposto. No né? fundo, o principal problema do sistema tributário brasileiro é isso. Por ele ser muito complexo, e eu tenho um dado aqui que é muito interessante, desde 1988 para aqui foram 4.615.000 normas editadas, que dá uma média de 788 por dia útil. É praticamente impossível para um ser humano conhecer isso. A gente que trabalha também muito próximo ao setor tributário, a gente fica sempre correndo atrás para aprender tudo que tá acontecendo. Entre acordos, portarias, decisões de consulta, medida provisória, regulamentos, projetos de lei. Isso gera uma indústria, né? Uma indústria de contadores, de publicações, de advogados, e que geram contencioso, e a própria população não conhece quanto é isso, que toda essa arrecadação teria para justificar ou pagar o gasto público, e não é combatido pela raiz, não é combatido a limitação do gasto público. Porque em sua casa, em minha casa, quando a gente vê que não consegue, a gente limita o orçamento. Isso aqui eu posso fazer, não posso fazer. Corta dali, corta ali. O Estado brasileiro não, ele está produzindo mais, né? Está arrecadando mais, e os gastos não estão sendo freados. Esse é o momento ideal de se frear o gasto. Né? Então se freia esse gasto e aí se vai reduzindo as alíquotas. Por quê? E como frear o gasto? Frear o gasto. Primeiro a população isso. cobrar, a população precisa cobrar. Né? Mas a população às vezes também não cobra porque desconhece. Desconhece. Né? Mas a falta de conhecimento talvez favoreça para muita gente manter o status quo que existe hoje no mercado. Então os deputados gastam mais, o governo gasta mais, o governo, a estrutura gasta mais. Enquanto, na verdade, deveria o quê? Nesse momento que está de arrecadação crescente, limitar o gasto e aí reduzir e você colocar gatilhos. Né? Porque não é possível que a arrecadação esteja aumentando e o governo continua gastando mais. E esse gasto nem sempre é um gasto que reverte diretamente para a população. Seja ela em infraestrutura, o retorno dos investimentos, saúde, educação, segurança e todos esses problemas que isso aí. E fora isso aqui, toda essa problemática também gera para a empresa, para o empresário, o risco de desconformidade. Quer dizer, o empresário ele não sabe se o que ele está cobrando do seu cliente é a estrutura de custo que ele realmente vai ser cobrado um dia. Né? Muitos dos empresários, a gente está passando por uma época agora de estado da arte da cobrança. Por quê o estado da arte? Porque o governo está implantando o SPED fiscal.
E com isso ele tem um verdadeiro espelho online de tudo que acontece nas empresas. Mas esses empresários não sabem, às vezes, compor o custo. A composição, a precificação do produto é de difícil conhecimento para muitos empresários, principalmente os pequenos. Geralmente, você perguntou no primeiro bloco, não sei do segundo, se isso afetava diferentemente as grandes empresas das pequenas. O que acontece é que as grandes empresas, elas por terem mais recurso, principalmente capital intelectual, ela consegue diagnosticar e verificar exatamente qual o custo. A pequena não. A pequena vai ser cobrada a posteriori. E aí ela não tem de quem cobrar. Então, mesmo com essa alta carga tributária, né, a população que sofre, porque não é beneficiada nem com a infraestrutura, nem com a saúde. Cita um exemplo para a gente, já que o senhor... Bom, um dado que normalmente o governo esconde é que o Brasil, nos últimos 10 anos, ele não conseguiu, com tudo que arrecadou e com todos os recordes de arrecadação, ele continua com um déficit ao final do ano de médio de 3,09%, se você pegar os 10 últimos anos. O que isso significa? Isso significa que ele gasta mais do que arrecada. Só que ele nos vende, e aos meios de comunicação, um tal de um superávit primário, que todo mundo acha que é positivo. Ah, superávit é positivo. Verdade. Mas é que o superávit primário nada mais é que as contas do governo antes da conta juros. Alguma família pode viver sem pagar os juros de sua dívida? Alguma empresa pode? Algum Estado pode? A nação também não. Por que somente se fala em superávit primário? E não temos a informação verdadeira do déficit. O déficit é o que está levando a Europa à crise que ela está. O descontrole disse que não tem do informação déficit. Verdadeira, essa informação é escondida. O superávit primário é um engana-bobos. Ele não é a conta final, tá certo? Isso é a mesma coisa, você ganhou R$5.000, gastou 4.900 e gastou 1.000 de juros. Aí você diz, não, eu ganhei 5, gastei 4.900. Esquece dos 1.000 de juros. Não, os 1.000 de juros impactam. Tem que ser pago. E aumenta a dívida interna. Que a projeção da dívida interna já está em mais de 2 trilhões, sobre a qual incidem juros dos mais altos do mundo. A Europa está brigando aí, a Espanha e a Itália estão em crise, porque eles estão pagando 5% a 6% ao ano pela dívida. O Brasil está pagando no mínimo Selic de 7,25%, e estamos no melhor ponto dos últimos anos, mas estamos vindo de 20 e tantos até... Então temos uma dívida interna com um custo enorme e esse custo não é informado a todos, para fingir que temos superávit. Então, de fato, reitero o que o Murilo disse, é preciso que o governo contenha seu gasto, principalmente os correntes, para que sobre alguma coisa para investimento, porque senão não fica dinheiro para investir em saúde, não fica dinheiro para investir em educação, não fica dinheiro para investir em segurança e muito menos para infraestruturas. Nem fazendo parcerias públicas-privadas com muitas infraestruturas e terceirizando uma série de atividades que eram do Estado, mesmo assim o déficit continua, o Brasil continua muito próximo dos 3% do déficit anual. Então, ele precisa, de fato, conter e não acreditar que continuaremos batendo recorde após recorde. Pode haver um momento em que não ocorra essa compra toda da China das nossas commodities, que não ocorra essa super safra com super preços, que nós estamos vivendo momentos em que a nossa economia tem fatores extremamente positivos, mas isso não dura a vida toda. Então nós precisamos nos preparar. Então o senhor acha que esse fator positivo dá um estímulo, então, a cobrar mais? Se sobrar mais dinheiro para o governo investir, significa mais emprego. Mas emprego do bom, emprego produtivo, não cabide de emprego. Emprego de quem trabalha mesmo e de quem gera produtos, serviços ou infraestruturas para a nação, entendeu? Então, isso é o que nós desejamos. Nós estamos também, outro aspecto da carga tributária é o seguinte, 49% da carga tributária, 49,22%, o último dado que temos do Brasil é 2011, nós não temos sequer 2012. 49,22% dos tributos totais... Não tem 2012 ainda? Não temos, porque as estatísticas do governo não são tão atualizadas assim. Demoram. Então, o último dado do próprio governo,
Porque nós falarmos de outros dados, mas não é o dado do governo. Bom, então, o dado do governo é 2011, 49,22% dos impostos foram arrecadados sobre bens, sobre as transações de bens, ou seja, sobre a sua cesta básica, sobre o seu carro, sobre a sua televisão, sua linha branca, sobre sua roupa, sobre bens. 19% sobre a renda e 25,76% sobre a folha. Então, de fato, bens e folha são a maioria do imposto. Também isso é de baixa qualidade no sistema de arrecadação. Em alguns artigos que eu li, uma das principais queixas dos empresariados é a folha de pagamento, né? O tributo na folha de pagamento. E, no geral, deixando de dizer aqui, o Brasil, então, está ao redor dos 36% sobre o produto interno bruto de impostos. Países semelhantes, Itália, Espanha, Finlândia, Áustria, que estão nesse nível, têm muito melhores infraestruturas, muito melhor saúde, muito melhor educação, muito melhor segurança. Países que têm menos, Japão, Estados Unidos, Austrália, alguns deles não chegam a 20, e têm os serviços que têm. Então, de novo, estamos pagando muito e recebendo pouco. É como você em sua casa pagar um condomínio elevadíssimo, o elevador não funciona e o lixo não é retirado. Dizer, para nada serve essa excepcional carga de impostos. Então, o empresário brasileiro, sobretudo, está inibido nas suas expectativas até de inversão e de investimento, porque ele diz, olha, se eu tenho que pagar todos esses tributos e as modificações, e acompanhar essas modificações, ele fica inseguro de que o seu negócio venha a dar resultado. Então, isso é uma das fórmulas. O senhor falou agora a respeito de segurança, né, dessa insegurança jurídica. Eu ia tocar justamente nesse assunto. O que essas normas, que são essas dezenas de normas que todos os dias são denominadas, isso atrapalha? Com certeza. Ela gera no empresariado justamente a falta de conhecimento do futuro. Né? Qualquer investimento ele tem um retorno de longo prazo. Quando o investidor ele vai fazer uma fábrica, ele na verdade pega aquele recurso em empréstimo e ele estipula quanto ele vai ganhar no período de 15, 20 anos para amortecer esse empréstimo. É o que a gente chama VPL do projeto, né? O valor presente e líquido do projeto para se amortizar. Como ele não consegue prever nos próximos anos, eu não digo nem nos 15 anos, eu não digo nos próximos 4, 5 anos, o que vai acontecer, ele na verdade ele fica inseguro em se comprometer, né? Então, na verdade, o investimento, eu tenho uns sócios de fora, e a principal preocupação deles, no Brasil não tem transparência, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então isso já afeta o investimento, né? Por mais que o mercado brasileiro ainda seja atrativo, né? Perfeito. E como eu coloquei, o volume de normas, de publicações é tão grande que isso gera um outro custo, é o custo do tempo. Você falou que chega a 6 milhões, não fez? São 4 milhões e 600 mil normas editadas. São 526 por dia, 788 por dia útil. Né? Na verdade, dá 98 normas por hora, se a gente considerar. E só na matéria tributária também, acho que são mais de 250 mil dentro dessas normas. Quer dizer, o empresário, ele em vez de focar o tempo na produção, em economia de escala, em produtividade, em eficiência, em atingir mercados outros, ele vai ter que dedicar boa parte das horas dele, não só ele, como o corpo de funcionário, de staff dele, para gerir, compreender isso, que é um verdadeiro anseio. Sempre, como se diz, correndo atrás. A gente todo dia está recebendo, e a gente está vivendo numa época de excesso de informação, a gente fazer essa triagem, bombardeio, né? Eu, por exemplo, sofro muito desse mal, porque recebo uma informação demais e eu tenho que fazer a triagem do que realmente é aplicável ou não. Então, a principal dificuldade é essa. Também o tempo consumido do empresariado e de todo o corpo de gestão dele. Esse tempo consumido aqui do corpo de gestão, não dá para amenizar essa situação? É muito difícil? É difícil, porque a parafernália de regras ela é enorme e não cessa de aumentar. Outro dado importante é a qualidade da fiscalização, dos autos de infração. Quando o fiscal entra numa empresa e entende que há uma irregularidade, ele emite um chamado auto de infração. Acontece que somente
Depois das defesas nas áreas administrativas e na jurídica, somente 12 a 13% desses autos são firmes. Os demais, o fiscal só causou à empresa custo de se defender, custo com o advogado. Então a empresa, estando certa, já perdeu dinheiro, já teve que pagar o advogado e perder tempo de se defender. E ao fiscal nada acontece. Então nós sempre achamos que é importante que o sonegador seja punido. Mas o fiscal que lavra um auto inexistente, ele também deveria ter algum tipo de punição. Que não existe. Que não existe. E pior, ele recebe por esse auto, às vezes, que depois não vai ser confirmado. Quando há produtividade, em alguns estados, os fiscais recebem produtividade, ou seja, recebem um determinado percentual ou um valor adicionado em função do valor levantado nos autos. Ele recebe e depois o auto cai e ele já recebeu, o que incentiva a autos maiores, porque ele só pode ser ganhador. Vitor, uma coisa que é importante, Fernando, de colocar, que agora existem normas também para inibir o simples questionamento de impostos. Quer dizer, algumas empresas, quando o imposto é extremamente elevado e ainda quando a você não pode empresa questionar. Questiona aquele valor, só o fato de questionar o valor, tem uma ela punição? recebe uma punição por isso. Entendeu? Qual seria a punição? São multas e despesas que o governo coloca, taxas que o governo coloca para isso. Então, isso aqui tudo está se fomentando aqui. Há sempre, quando o empresário, o contribuinte, ele atrasa, ele é penalizado, ele paga, como o Vitor colocou, até antecipadamente, mas quando o governo ele erra, ele não paga, na verdade, a correção do mercado, né? E ele inibe isso tudo, porque e não é penalizado também, né? Nas câmaras de discussão, geralmente são o quê? São empresários que não têm uma expertise, não têm um conhecimento técnico, e de técnicos especializados no assunto, que ganham produtividade, ganham uma série de outras coisas também. E com um detalhe, nunca é paritário esse conselho que analisa em primeira instância o auto. Ele sempre tem o voto de Minerva. O Estado sempre tem um voto de Minerva. Logo, não há uma verdadeira e ampla defesa. O direito de defesa do empresário fica cerceado já nessa primeira instância. Ele já sabe que vai ser julgado, de um lado por espertos auditores, com um deles com o voto de Minerva, e do outro lado de empresários cuja vida não é o entender imposto. Tá certo? O desequilíbrio já dessa primeira Câmara é flagrante contra o empresariado. Então, de novo, aí o sistema é perverso. E, de novo, recebe o fiscal por ter lavrado um auto que às vezes não se cobra. E às vezes na justiça ele é transformado em zero. Então, eu acho que o governo deveria ou não pagar, ou somente pagar sobre um auto quando ele transitasse em julgado. Ou seja, quando de fato um auto repercutisse em arrecadação para o Estado, porque aí tudo perfeito. O sonegador foi punido, ele entrou com o dinheiro na receita do Estado e o Estado aí paga porque, na verdade, é o que a empresa em geral faz. Quando você tem um vendedor e ele ganha por comissão, ele recebe essa comissão quando a comissão, de fato, impacta o caixa da empresa, não antes. No próximo bloco, a gente vai discutir um pouco sobre o ICMS, que a gente tocou muito, né, durante o programa, e vamos falar quais seriam as soluções para o sistema tributário brasileiro. A gente volta já já. Subir ao palco, cantar para multidões, tudo isso é muito emocionante. Mas ser pai não dá para explicar. É estar junto, rir, cada dia uma coisa nova. Você aí, não deixa o tempo passar. Procure a Defensoria Pública mais próxima e faça o reconhecimento do seu filho. É simples e o exame de DNA é gratuito. Ação Cidadã. Sou pai responsável. Uma iniciativa da Defensoria Pública da Bahia.
Voltamos com o programa Indústria em Foco. Nesse nosso bloco, no nosso último bloco, a gente vai falar um pouco sobre o ICMS, que em vários estados é diferente, né? Explica pra gente, ó, já que em alguns artigos que eu li, o empresariado reclamava muito a respeito desse tributo. O ICMS é um imposto caro, né? Na verdade é caro porque a alíquota dele é cara, mas em muitos casos existe a não cumulatividade. Mas o conhecimento da legislação é extremamente difícil, porque em cada estado existe uma legislação específica, apesar delas seguirem a mesma direção, mas esse ICMS tem servido de políticas de fomento. Pela razão do governo federal, ele não embutir indústria de fomento à indústria, os estados lançaram mão de tratamentos fiscais diferenciados, principalmente no ICMS. Então o tratamento é o mesmo em todos os estados? Não, a legislação deveria ser a mesma assim, ou parecida. Né? Mas, só que existem privilégios para determinados setores, para o fomento de determinados setores. Então, conhecer isso, quando o industrial ele compra o insumo de outro estado ou não compra do próprio estado, isso tem um custo diferente, né? Quando o consumidor também tem a legislação, na verdade, a grande questionamento é se vai ser cobrada na origem ou no destino. Então, essa dificuldade, essa complexidade... Mas já não é determinado se vai cobrar na origem ou no destino? Não, hoje é cobrado, hoje não é no destino, é cobrado na origem. Na origem, entendi. Então, o problema é que é se transferir hoje para a cobrança no destino. E essa é a dificuldade. Como o Vitor citou no final, quer dizer, no início, o ideal seria uma legislação parecida com os Estados Unidos, que só cobra no final, na ponta, no supermercado, o consumidor paga em cima daquele produto X% a mais do IVA, que é o irmão do ICMS nosso. Né? E aí a dificuldade toda está nessa compreensão da legislação e da onde vem um produto, vem o imposto de forma diferenciada. Vamos tentar explicar um pouco mais isso aí. Hoje, o imposto é arrecadado um grande pedaço no estado que produz o bem, mesmo que ele seja consumido em outro estado. Isso aí é um imposto parecido com o da Idade Média, onde o senhor feudal cobrava dentro dos seus súditos. Na verdade, ele é até pior. O ICMS está cobrando o imposto de quem vai consumir, pode ser até um estado do Nordeste, menos rico que São Paulo, e ele vai pagar para São Paulo 7% do valor de um carro que ele comprar. Ou seja, é uma distribuição de renda às avessas. O estado menos rico e menos favorecido transfere imposto para o mais pobre. É como se o senhor feudal de São Paulo conseguisse cobrar de súditos de outro estado. Evidentemente, nem IVA nem sales tax nos Estados Unidos e IVA na Europa não fazem isso. O imposto é distribuído pela nação proporcionalmente ao número de habitantes de cada região e inversamente proporcional aos índices de desenvolvimento, o famoso IDH, um percentual de um jeito ou de outro. Para quê? Para equilibrar a qualidade de vida em todas as regiões. Aqui nós continuamos concentrando renda nos mais ricos e mais industrializados. Não é um imposto solidário do ponto de vista social. Ele, de fato, além da complicação das 27 legislações... O que seria um imposto solidário? Que fosse pago no destino. Ou seja, os veículos consumidos pela Bahia, esse imposto deveria ser do estado da Bahia. Ou os veículos ou os bens. Quer dizer, estamos falando veículos porque eu dei o exemplo do veículo. Os bens consumidos aqui gerariam um imposto tirado do bolso dos baianos para o governo da Bahia, que de certa forma retornaria isso aos baianos, a educação, segurança. Agora, São Paulo retirar um pedaço de imposto de um estado do Nordeste, que às vezes é o último em IDH ou o último em renda per capita, para ele, que é um dos primeiros, não é solidário. Então esse imposto não é moderno, ele é pior do que o imposto feudal. Ele consegue arrecadar dos outros. Entendeu? Quer dizer, é um poder que foi dado durante a ditadura, mas que a democracia já tem tantos anos que está na hora de se fazer algo mais social.
Evidentemente, quando eu fiz crítica antes à concentração de benesses para alguns setores, o governo agora começa a falar em desonerar a cesta básica. Acho que é o caminho dos mais corretos. E, como sempre, antes tarde do que nunca, bem-vindo. Mas também é pontual, ou seja, é bom que a cesta básica tenha, e se algum setor é merecedor, do ponto de vista social e pelas necessidades apresentadas pelo povo brasileiro, é a cesta básica. Mas a partir daí nós deveríamos tentar ir desonerando todos os setores em lugar de tentar bater recorde mês a mês, ano a ano. Qual seria, então, a solução para o sistema tributário brasileiro, né? Já que o senhor falou que a democracia está aí há tantos anos, a gente precisa fazer algo social, né? O problema é resolver a briga desses estados. Se você muda para um imposto moderno, existirão estados perdedores, que são os que hoje arrecadam dos habitantes dos outros estados, e existirão os ganhadores. Evidentemente, o perdedor não se conforma em perder essa receita. Isso certamente terá que criar uma regra de soft landing, ou seja, de pouco a pouco ir transferindo esses impostos de origem para destino. Mas com isso também devemos transformá-los em transparentes, ou seja, o imposto deve aparecer na nota fiscal, no ticket de compra, para que o cidadão saiba que paga e cobre pagando, né? A aplicação. Acho que o susto seria gigantesco. As regras devem ser mais estáveis. Deve ser desonerado o investimento de verdade, porque não adianta tirar o ICM do investimento e dividir esse ICM em 48 parcelas. Você não desonera, você desonera 1/48 nesse mês, mais outro 1/48 no seguinte. Mas o impacto no caixa do empresário é no mês 0, é no mês 1, tá certo? Então, já que vai desonerar, desonera de verdade. Não obriga a dividir. Eu uma vez não escolher, né? Não divide em 48 parcelas. Eu até brincava uma vez. Se você comprar um pequeno telefone, às vezes uma unidade dessa hoje custa R$20. O ICM dessa unidade pode ser R$3,40 por aí. Se você dividir em 48 lançamentos, vai custar mais lançar na contabilidade do que o crédito. Você vai dividir R$3,40 por 18, vai dar aí uns quantos centavos por mês. Tem lançamento na contabilidade que estão custando R$5. Então é melhor até. Eu estou mostrando um exagero, mas é para que as autoridades entendam. E sobretudo a burocracia. O nosso contador tem que mês a mês lançar 1/48 desse ICMS. Fazer um controle, ver quanto apropria nesse mês, quanto ficou para o seguinte. E o dinheiro não fica corrigido. É como se você fizesse um empréstimo de todo esse dinheiro sem juros ao governo. Não precisamos mais disso. Precisamos coisas claras, limpas, não burocráticas. Então, o empresariado sofre, a população também sofre, porque não é beneficiada. É muito burocrático também o sistema tributário? Na verdade, quando você perguntou qual a solução para isso, é justamente combater os problemas. Quer dizer, primeiro a gente vê que o problema maior é porque a carga tributária é alta e é complexa. Então, a gente precisaria reduzir essa carga tributária colocando gatilhos, porque a gente está num ascendente de arrecadação que esse está o melhor momento. A gente coloca, o governo tem que ter, primeiro, transparência, colocar metas para os gastos e, a partir daí, ele tirar a complexidade da arrecadação. Porque só quem tem expertise no assunto consegue ser mais produtivo ou ter mais vantagem competitiva. Mas como tirar essa complexidade, simplificar mais? A complexidade, primeiro, é combatendo o grande número de impostos. É um volume estúpido de impostos. Eu particularmente, não sou partidário do imposto único, mas eu acho que tem 2 ou 3 classes de impostos que a gente poderia agregar isso aí. Segundo, a gente combater exatamente os problemas, né? Não exportar impostos, quer dizer, não dificultar e não colocar mais custo na exportação. Segundo, não criar a possibilidade de fomentar a importação, que é justamente o oposto. Terceiro, estimular investimentos, desonerar totalmente os investimentos, porque cada vez que se produz mais, se tem ganho de escala e se tem maior produtividade e menor custo. Quarto, não criar nenhum tipo de cumulatividade ou bitributação que fomente o empresário a ele verticalizar. Porque no momento que ele sai do business core, da função dele principal, e ele passa a fazer outro tipo de atividade, ele está saindo do foco, ele não está sendo tão eficiente. E ele não está propiciando outros empresários
também se lançarem no mercado. E, mais importante, essa complexidade também gera custo para quem paga o imposto, que é o empresário, e gera custo também de controle do próprio governo. O governo tem uma parafernália de instrumentos, inclusive de pessoal, que isso aí é um custo do gasto público, para gerir toda essa máquina. Então, isso aí é retroalimentando o sistema de despesa. E um emaranhado de normas tributárias. E principalmente ter regras claras e duradouras. Quer dizer, sempre que acontece uma mudança, você tem uma mudança de longo prazo. Você convalidar sobre aquele prazo de fruição do projeto aquelas regras. Quer dizer, o investidor, principalmente o de fora e o daqui, ele tem medo, ele tem receio de investir, porque ele não sabe se daqui a um mês as regras vão ser iguais. Né? E se você colocar isso dentro do próprio corpo de experts aqui do assunto, não só na Bahia, de qualquer lugar do Brasil, um próprio advogado tributarista, um tem uma opinião, o outro tem uma opinião exatamente contrária. Você imagina um empresário que não tem uma formação adequada para isso. Então, por isso, alimenta toda uma indústria. Então, essa cumulatividade, essa bitributação, esses problemas todos, ela faz com que, no final, a sociedade não tenha a percepção do custo efetivo do imposto. E ela não tendo a percepção do custo efetivo do imposto, ela não passa a cobrar o seu uso, que esse efetivamente é a função do imposto. É arrecadar valores para transformar em benefício, em utilidade para a população. Então, se a gente não consegue fechar a equação, conhecer quanto arrecada, fazer uma trava e se colocar isso e cobrar isso, o sistema continua do jeito que está. O nosso sistema tributário é extremamente complexo. Infelizmente, nosso tempo não dá mais, 40 minutos para discutir um sistema como o nosso. A gente quer agradecer a presença dos nossos convidados e até um próximo programa. Obrigado. Indústria em Foco fica por aqui. Indústria em Foco, um programa do Sistema FIEB em parceria com o Canal Assembleia.